Que para eles, o que está acontecendo é o Armagedon e o Trump é o escolhido para resolver. Não estou brincando quando eu estou falando isso com vocês. Procurem na internet que vocês vão ver. Ou seja, tudo vai ser feito para cumprir a construção do terceiro templo. Por quê? Porque eles vão apresentar o anticristo. Chegou a hora que eu falei para vocês, gente. Qual a parte que vocês não estão entendendo? Qual a parte que vocês não entenderam, mano? Está acontecendo debaixo do seu nariz, debaixo do meu nariz. Eles estão verbalizando isso. Eles estão verbalizando isso. O Pete Hegseth, que é o diretor de guerra, ele deu declaração que vai ajudar a Israel na construção do terceiro templo. Eu falei para vocês da pastora lá, alucinada, que diz que ele, o presidente, é ungido para resolver o problema do Armagedon. Existe uma loucura, uma possessão diabólica nesses caras agora, que para eles o que está acontecendo é o Armagedon e o Trump é o escolhido para resolver. Não estou brincando quando eu estou falando isso com vocês. Procurem na internet que vocês vão ver. Ou seja, tudo vai ser feito para cumprir a construção do terceiro templo. Por quê? Porque eles vão apresentar o anticristo. Chegou a hora que eu falei para vocês, gente. Qual a parte que vocês não estão entendendo? Qual a parte que vocês não entenderam, mano? Está acontecendo debaixo do seu nariz, debaixo do meu nariz. Eles estão verbalizando isso. Eles estão verbalizando isso. Vocês acham que, olha, quem acompanha geopolítica, vocês não acompanharam desde a primeira gestão do Trump? Quem é que estava fazendo toda a articulação em Israel? Quem sempre foi a pessoa que fez toda a articulação de Israel, pessoal? Jared Kushner, o genro do Trump. O tempo inteiro, ele que fez o acordo de paz, ele que fez. É ele que fez. Foi ele que fez. E agora está se materializando. Eu falei para vocês da comissão que foi criada lá, comissão das religiões e tal, o momento da oração, mostrei a foto para vocês ali. Os depoimentos depois dessa pastora é uma coisa de você olhar e falar assim, pelo amor de Deus, mas é isso mesmo. Na cabeça deles, o Trump é o escolhido para a batalha final do Armagedon e eles vão construir o terceiro templo. E é isso que está acontecendo. Ponto. É isso. Com isso, o momento de caos, olha como as coisas se encaixam. Vai tudo à bancarrota para que haja a aparição do Messias. Antes tem que vir o caos. A gente não falou isso para vocês aqui o tempo todo? Primeiro, vão quebrar tudo, vão detonar tudo, vai ser tudo colapsado, para depois vir aquele que vai resolver todo o problema. E todos vão adorar. Todos vão adorar. Todos vão adorar. Por quê? Porque as pessoas gostam daquilo que é fácil, que não tem que fazer esforço. Porque sempre tem que ter o Salvador, a pessoa que vem limpar o cocô na bunda, a mulher, a babá que dá comidinha na boca, é o outro que vai entrar na política e vai ser o meu defensor. Ela sempre se isenta. Isso foi cauterizado na cultura brasileira, na cultura mundial, durante anos e anos e anos e anos e anos. Não precisa fazer nada. Num determinado momento, alguém vai fazer por você. Não precisa melhorar a sua vida, basta você aceitar Jesus e está tudo certo. Vai vir o cataclisma, mas você vai tocar a harpa com ele em determinado momento. Não, fica tranquilo que no momento de crise vai vir uma intervenção divina e vai resolver tudo. E a gente está vivendo catástrofe atrás de catástrofe, assassinatos em massa atrás de assassinatos. E nunca acontece a tal da intervenção. Por quê? Porque não vai acontecer.
E aí vem os bordões, Deus está no controle, é só orar, vamos orar por Israel, vamos orar pelo Papa, vamos orar por não sei o quê. Não vai resolver. Isso é um sistema, isso é o GO, é em curso, os caras que comandam, que controlam isso aqui, que você negligenciou esse conhecimento. Ou você achou que a vida foi aquilo que te apresentaram, você não foi estudar lá a antiga Suméria, ver as práticas que eles faziam, o que eles faziam com criança, como é que eles conseguiram o controle, como é que eles cooptaram, quem foi o primeiro grupo, qual é o Clube dos 300, quem são as 13 famílias, os grupos de investimento, os fundos de investimento. Você não quis saber disso. Por isso que existe uma tendência natural das pessoas se desvencilharem da responsabilidade delas aqui nessa terceira dimensão. E o nosso trabalho é o seguinte: ô preguiçoso, acorda, não vai vir ninguém te resgatar, te salvar, não vai vir ninguém, você tem que acordar, você é o sal da terra e a luz do mundo, que o Salvador falou, acorda, porra. Jesus nunca participou dessa terceira dimensão, pelo amor de Deus, gente. O meu reino não é desse mundo. Qual foi a parte da Bíblia que você não leu e não entendeu? Né? Porque não entendeu, porque não leu. Ou se não leu, não leu dentro das características. E eu estou falando da Bíblia, que já é um livro lá na frente. Mas se tu for ver toda a história, não tem parte com isso aqui. Isso aqui não é o lugar dele. Nem o seu. Mas nós estamos aqui para resolver esse problema. A pessoa só quer tocar harpa. Mas ela não quer pegar a madeira, lixar a madeira, botar um molde. Ela não quer, só quer tocar harpa. Vai se ferrar. Não vai acontecer. Ah, porque eu sou pré-tribulacionista, eu sou meso, eu sou pós. Aconteceu alguma coisa? Quem é pré-tribulacionista já foi arrebatado? Já foi arrebatado? Não, porque a tribulação não aconteceu ainda. Não está acontecendo ainda. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda. O sonho de uma noite de verão de William Shakespeare acabou. Para. Não vai. É você. A resposta é você. Não é ninguém, é você. Sou eu, é tua tia, é teu pai, é tua mãe. Todo mundo precisa acordar, despertar e entrar em atividade. Porque senão você vai continuar repetindo as mesmas frases de efeito e vai ver todo mundo morrer. E tu vai ficar perguntando, meu Deus, como é que pode isso? Como pode? Como pode isso, meu Deus? Pode. Ou vocês acham que essas crianças que estavam lá, que foram dizimadas, elas eram o quê? Filhos do demônio? Do capeta? Eram? As pessoas estão morrendo nas ruas, aí civis atacados nas suas casas, são do demônio? Ou vocês acham que todo mundo que mora lá no Irã é todo mundo do Hezbollah, é todo mundo do terrorista? Não tem gente do bem? Não tem família que está morrendo lá? Ou em Gaza? É todo mundo terrorista? Não, porra, isso é uma propaganda para botar na tua cabeça que é para dizimar o Irã, que é para acabar com Gaza, que é para acabar com os palestinos. É como se a gente olhasse para o Rio de Janeiro, todo carioca é do PCC, do Comando Vermelho, tem que dizimar. Opa, pera lá, calma aí. Vocês entendem o nível de loucura que as pessoas pensam? Não, porque tem o PCC, porque tem o CV, porque tem não sei o quê, todo carioca. Logo, todo carioca é aquilo ali. É isso que é imputado na cabeça das pessoas. É exatamente isso. E aí, dane-se as crianças, dane-se os pais de família, dane-se as mulheres, que não tem nada a ver com a história. Pessoas comuns que estão trabalhando, mas estão sendo dizimadas.
Será que ninguém parou para pensar nisso? É só você ler os comentários na internet. Para a internet, um lado tem um rabo limpinho e o outro lado tem que ser dizimado. Queridos, eu me recordo do livro. O livro. Meu Deus do céu, esse plano estava já feito há muito tempo. Melo Oficial 8301. Boa noite, Sandro, a todos no chat. A tribulação só começa quando o anticristo for apresentado ao mundo. Ô Melo, eu faço uma aposta com você. O que você quiser. Quando o anticristo for apresentado ao mundo, Melo Oficial, quando o anticristo for apresentado ao mundo, você aposta comigo o que você quiser. Eu te dou todos os meus tokens do RDC, que eu sou investidor forte lá. Todos eles, todos, eu abro para você aqui, ó, Mel, quanto eu tenho lá, ó. Eu abro para você, eu transfiro para você. Mas você vai ter que me provar que você vai ser levada, ou quem tiver nessa fase aí vai ser levado. Eu aposto contigo. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. O que é a possibilidade real, no abrir e piscar de olhos, é uma transmutação. Num abrir e piscar de olhos, é uma transmutação. É físico para bioplasmático. Que fizeram você crer que é isso. Outra coisa. Sabe quando as pessoas, Mel, podem ser arrebatadas e pode dar essa conotação? Na aproximação de Nibiru. Vai causar uma distorção no campo eletromagnético e todo mundo vai voar. Já estudaram sobre isso? Inverte o polo, o MDPL da Terra, que a gravidade ela não existe, tá, pessoal? Isso é outra falácia do sistema. É magnetismo, densidade, pressão e luz. Isso inverte. E as pessoas, ó. Aí vai parecer que, ah, caramba, levou. Mas sabe qual é o problema? Isso que eu estou falando aqui são anos e anos de pergunta, de estudo, de porquê. Pelo amor de Deus, por quê? Por que isso? Como assim? Isso é desafiador para mim. Eu sempre ouvi dizer que é não sei o quê. Mas Sandro, você sempre ouviu dizer, agora você vai tirar a sua conta-prova e você vai emitir a sua opinião acerca disso. Aí tu bate o olho e fala, meu Deus do céu. Tudo é uma mentira, cara. Tudo é uma mentira. Senhor, irmãos, como é que vão todos vocês? Faz tempo que eu não venho aqui gravar vídeo. Eu falo assim, meus irmãos, que eu não vou inventar sonho, eu não vou inventar algo que não veio da parte do Senhor só para colocar vídeo na internet. Então eu só venho aqui contar algum sonho, algo da parte do Senhor, né? Quando realmente é real, quando realmente é o Senhor que me deu. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 4 de julho de 2024. E eu tive um sonho ontem que eu achei muito interessante e eu vou deixar que os irmãos julguem, porque eu sonhei e eu vou contar o sonho, né? Ontem, pela manhã, assim, já estava amanhecendo o dia, comecei a sonhar. Eu sei que era de manhã porque
Em seguida, quando acabou o sonho, eu me acordei, já ia, porque estava dando 8 horas da manhã. Eu sonhei, irmãos, que eu via uma imagem de escultura. Era de 5 homens, como se eles estivessem sentados sobre alguma coisa. E aquela imagem de escultura, ela estava dentro de uma vitrine. Ela tinha um tamanho assim, não sei explicar mais ou menos a altura dela, mas eu via de longe, não era uma estátua muito grande. E era de 5 homens sentados. E aquela estátua, aquela imagem de escultura, às vezes ela se mexia, como se tivesse vida, e eu achava estranho aquilo ali, porque só eu que via e as outras pessoas não viam. E eu sentia que tinha algo mal ali, como se fosse um espírito dentro daquela escultura. E eu mostrava para uma pessoa e para outra, e é como se ou se as pessoas não tivessem percebendo isso, ou como se para elas fosse muito normal. E eu sentia até um pouco de medo e uma presença maligna naquela escultura. De repente, eu olhei em um dos momentos e eu via como se aqueles homens daquela escultura estivessem respirando. Aí eu falava, mas espera aí, estátua não respira. Como que essa estátua aí, essa imagem aí, tá respirando? Aí de repente, aquela escultura daqueles 5 homens que estavam sentados um encostado ao outro, elas criavam vida, se transformavam em gente. E aqueles 5 homens se levantavam e saíam daquela vitrine, cada um saía para um lado. E de repente um deles veio em minha direção. Aí eu falava assim, eu não tenho medo de você não, porque eu não estou sozinha. Jesus está comigo e Ele vai me guardar de todo mal. E aquele homem vinha na minha direção e eu ia repreendendo ele. Fiquei assim um pouco assustada, mas ao mesmo tempo me enchi de coragem. E na hora que eu estava falando essas palavras, eu olhava e via o rosto dele. Ele veio na minha direção, mas ele passou adiante de mim e ele como se olhar, com um olhar assim, como se ele estivesse olhando para toda a terra. E ele sorria, um sorriso diabólico, assim, meio sarcástico, e estendia as mãos assim, abrindo os braços, como se ele estivesse olhando com um olhar de dominador. E algo dizia dentro de mim, este homem é o anticristo. E eu continuava falando aquelas palavras, falando assim, eu não tenho medo de você porque Jesus está comigo. E continuava olhando para ele e eu tinha aquele sentimento, esse homem é o anticristo. Eu olhava bem para o rosto dele e continuava falando, repetindo essas mesmas palavras. Só que, irmãos, eu estava falando, mesmo eu estando dormindo, eu comecei a falar de verdade. Aí o meu esposo me acordou e falou, o que está acontecendo? Eu despertei do sonho. Só que eu acordei e eu continuei deitada, não levantei logo e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quem é aquele homem que eu nunca vi na vida? Esse homem deve ser uma pessoa muito poderosa, eu já vi os irmãos falar que o anticristo já está em nosso meio, ele só não se manifestou ainda porque o Espírito Santo não tem permitido. Então o que eu vou falar, que os irmãos não se assustem. Mas foi um sonho assim muito forte, eu queria passar para os irmãos, eu não vou fazer nenhuma afirmativa, eu só vou falar o que eu entendi. E aí que eu continuei deitada pensando, quem seria aquele homem? Então eu tive uma ideia, vou fazer uma pesquisa na internet para ver se eu vejo o rosto desse homem. E eu tive a ideia de coloquei lá, irmãos, pesquisando assim, os homens mais poderosos do mundo. Aí apareceu alguns vídeos e entre eles eu vi o rosto que estava no meu sonho. O rosto daquele homem, aquele sorriso diferente dele. E ele estava no meio dos homens mais poderosos, mais ricos da terra. Eu vou falar o nome dele no final.
Mas eu quero que os irmãos entendam que eu não estou afirmando que este homem é o anticristo, eu só estou contando o sonho que eu tive. Eu quero que os irmãos não interpretem nem a mais nem a menos. Só apenas orem ao Senhor, porque se foi um sonho, uma revelação profética, vai se cumprir. E se não foi, eu quero estar livre aqui de ser acusada de estar afirmando algo que não seja verdade. Mas eu precisava contar o sonho. E esse homem, na pesquisa que eu fiz, vendo os vídeos, eu falei, esse aqui é o rosto do homem que eu vi no meu sonho. O sorriso igualzinho. A única diferença, irmãos, é porque no meu sonho ele estava mais jovem. Ele estava com um rosto mais magro, mais esbelto. E o homem que eu vi com o mesmo rosto é um homem que eu não conhecia ele. Talvez você que está vendo esse vídeo conhece, já ouviu falar muito e pode até achar, não, essa irmã conhecia ele. Não conhecia, irmãos. Deus é minha testemunha que eu nunca tinha visto esse homem na vida, nunca tinha visto ele na internet, nunca tinha buscado esse conhecimento. E aí eu achei entre os homens mais ricos, mais poderosos do mundo, o rosto daquele homem que eu sonhei. E quando eu vi aquele rosto, eu falei, esse aqui. Aí eu fui buscar na internet. O nome dele é Elon Musk, o dono da empresa Tesla. E acho que ele é dono de alguma outras empresas também. Eu não consigo lembrar assim, né, para falar para vocês de tudo que ele é dono ou a quantidade da riqueza dele. E eu fiquei muito assim impressionada porque eu não conhecia aquele homem. A referência que eu tinha era o rosto que eu vi no meu sonho. E ainda eu continuei pesquisando. Eu vi algumas pessoas que acreditam que existe uma grande possibilidade desse homem ser o anticristo. Pode ser, irmãos, que ele seja um anticristo, né? Eu não conheço a vida desse homem. E pode ser que ele seja o anticristo, eu não posso afirmar. Eu não conheço a vida dele, eu não conheço o coração dele. Mas eu achei esse sonho tão impressionante, principalmente pela parte de que eu não conhecia esse homem. E a referência que eu tive foi o rosto dele no meu sonho e eu encontrar esse homem na internet. Então, assim, fica para os irmãos julgarem aí, orarem ao Senhor, que a Bíblia diz que o anticristo só se manifestaria depois que a igreja saísse da terra, porque ainda é o Espírito Santo que o detém, mas quando o Espírito Santo subir juntamente com a igreja de Cristo, ele há de se manifestar. Não é que ele só nasceria, viria a esse mundo quando a igreja saísse, quando a igreja sair da terra, mas quando a igreja não estiver mais aqui, ele há de se manifestar. Então eu queria deixar registrado esse sonho e fica aí para os irmãos julgarem se faz sentido ou não. Eu não posso fazer nenhuma afirmativa 100%, mas eu queria deixar registrado esse sonho. E os irmãos aí que são mais conhecedores, né, da Bíblia, que têm mais entendimento sobre as características do anticristo, analisem aí se esse sonho meu faz sentido, se é um sonho profético ou não. Fica aí para vocês orarem e pedir um discernimento ao Senhor.